antigo, ele nos fala do Salvador e do amor que ele teve por nós, da coroa de espinho do fel e de sua morte tão atroz. Pelo amor Jesus foi ao Calvário, com seu sangue ele escreveu a história mais bela de todas, de um amor que a tudo venceu. E cantando eu vivo a falar: quem crer em Jesus não perece, mas aquele que não der ouvidos à mensagem que estou a pregar vai chorar de arrependimento no dia que Jesus voltar. Pelo amor Jesus foi ao Calvário, com seu sangue ele escreveu a história mais bela de todas, de um amor que a tudo venceu. Glória ao Criador, glória ao nosso Redentor e Salvador, glória ao Espírito Santo, o nosso Consolador. Eu saúdo a todos na santa e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador. Abra as vossas Bíblias no Novo Testamento, na Epístola do Apóstolo Pedro, a sua segunda epístola, seu capítulo 3, e o versículo 15. Glória ao Eterno, glória ao nosso Salvador. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome de nosso eterno Criador. 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e constantes torcem, e igualmente as outras escrituras,
para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, já te agradecemos, meu Deus, por essa santíssima palavra que nos traz, meu Deus, somente em lê-la, um grande alerta, Senhor. E eu lhe peço a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos deu como Consolador, que o Senhor nos deu como guia verdadeiro, meu Deus, porque está escrito, Senhor, que quando o Senhor estava dando ali as últimas instruções aos Teus servos, aos Teus discípulos, a Tua palavra nos revela, Senhor, que o Senhor disse que o Espírito Santo, Ele nos lembraria de toda a verdade, de todos os ensinamentos, meu Deus, para que tivéssemos firme e retivéssemos firme a nossa confissão e a nossa, Senhor, salvação. Ó meu Deus e meu Senhor da glória, obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias e pela Tua orientação divina, meu Deus, que nos traz o consolo, que nos traz o conforto, que nos traz a graça e o conhecimento, meu Deus, para que sejamos, ó Deus, fortalecidos nos alicerces da Tua palavra. Ó meu Deus e meu Senhor da glória, eu lhe peço que quebre agora todo laço, todo mal, todo empecilho, toda barreira negativa, meu Deus, para que esta palavra seja anunciada, ministrada e ensinada, meu Deus, que é a sã doutrina, que é a santificação, que é, meu Deus, os ensinamentos das Escrituras Sagradas, deixadas pelo Eterno e seu Filho amado, o nosso Salvador, para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Criador, para a glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Precisamos entender, queridos e amados irmãos e irmãs, que o Senhor é perfeito em suas Escrituras, que o Senhor não deixa sombra de dúvida e que em momento algum a palavra do Senhor entra em qualquer contradição negativa ou positiva. Está escrito que bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu observo que o apóstolo Paulo, ele era um homem que conhecia as sagradas Escrituras antigas, conhecida como a Santa Torá, o
Pentateuco, os 5 livros deixados por Moisés, dado pela sabedoria divina para que o povo de Israel, após serem retirados pelo anjo do Senhor em mão forte, usando o seu servo Moisés, pudesse nunca mais se esquecer da sua caminhada e de quão grande livramento e libertação Deus havia dado pelo seu servo Moisés. As Escrituras não são de individual interpretação. Elas se discernem de forma espiritual. Ela se discerne de forma física, no seu texto e contexto, e ela se discerne em suas revelações, dentro daquilo que o Altíssimo e o Criador desejam, através do Espírito Santo, naquele capítulo, o versículo mencionado. E o nosso apóstolo Paulo, o grande mestre do Novo Testamento, deixou claro em cada uma das suas epístolas o entendimento, o esclarecimento e o discernimento que cada um daqueles que não são e que são cristãos, principalmente os verdadeiramente convertidos, precisavam ter cuidado e cautela quanto à análise das Sagradas Escrituras. E vemos o apóstolo Pedro, na sua 2ª epístola, recomendando e alertando a respeito dos pontos difíceis das Escrituras Sagradas. Por que o apóstolo Pedro chama de pontos difíceis de se entender? Porque são pontos difíceis de se entender. Porque é necessário ter a unção do Espírito Santo para que esses pontos difíceis de se entender sejam esclarecidos por aquele que inspirou os escritores santos do Senhor a escrever-lhe tais coisas. E quem foi a inspiração dos servos do Senhor, como menciona o apóstolo Pedro, ao apóstolo Paulo? O Espírito Santo. Paulo tinha um entendimento da letra, Paulo tinha um entendimento da escrita, Paulo tinha o conhecimento da Torá, e foi-lhe dado o entendimento do Espírito Santo para trazer aos povos que se seguiriam o entendimento, o discernimento e a direção divina na unção do Espírito Santo, para que nenhum daqueles que procederiam a Cristo ou precederiam a Cristo se desviasse do caminho de Cristo, do caminho da salvação, do caminho da verdade, pelo engano dos homens indoutos, mentirosos, fraudulentos e falsificadores da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, ele fala que os indoutos e inconstantes. Indoutos de quê? Ele não está falando de indoutos aqui como se fossem homens que não fossem formados, homens que não fossem letrados, homens que não fossem
inteligentes. Não. Esse indouto e inconstantes aqui que o apóstolo Pedro menciona, está falando principalmente daqueles que são formados teologicamente, que são entendidos, que são doutores, Ele está falando que esse tipo de gente não tem o entendimento e o discernimento do Espírito. Por isso ele chama de indoutos e inconstantes. Por quê? Porque além dessas pessoas não terem o entendimento espiritual, o discernimento do Espírito Santo e o entendimento de Deus na pessoa bendita do Espírito Santo para entender os pontos difíceis, elas são pessoas inconstantes. Elas não são pessoas permanentes e constantes na obra de Deus. Elas são pessoas inconstantes. São pessoas perigosas espiritualmente falando. Por quê? Porque elas entendem uma coisa e aquilo que elas entendem, elas generalizam para que a palavra do Senhor venha a ser mal interpretada e distorcida quanto a referência que o verdadeiro capítulo e versículo mencionado quer dizer. É por isso que hoje você vê, você nota, você percebe a falta de respeito, a falta de temor, a falta de reverência, a falta de obediência e a falta do conhecimento das Escrituras Sagradas, não trazendo em si mesmo a santificação das pessoas consideradas pelo apóstolo Pedro indoutas e inconstantes, que torcem as Escrituras Sagradas. Essas pessoas são pessoas como palhas, como folhas secas, levadas por todo o vento de doutrina, manipuladas por homens amantes de si mesmo, que só pensam em se realizar e se dar bem quanto à sua ganância espiritual e material. Não estão preocupados com a salvação das pessoas, com a salvação das almas. Eles são indoutos. Por quê? Porque não têm entendimento algum do Espírito Santo para dirigir as pessoas ao caminho da salvação. E o apóstolo Pedro traz a revelação sagrada dizendo que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Por que indoutos? Porque eles não têm um entendimento nem de Deus, nem para si, nem nas Escrituras. Eles não conseguem compreender o que as Escrituras dizem. Eles só conseguem entender as Escrituras segundo a carne, de forma literal. Então tudo que as Escrituras dizem, eles querem trazer para a carne, eles querem trazer para o material, eles querem trazer por discernimento carnal e não compreende que a palavra do Eterno não é só carne, é também espírito, porque está escrito em espírito e em verdade. Em espírito, porque se discerne de forma espiritual. E o que diz respeito ao discernimento espiritual, o discernimento espiritual não é plausível, visível, pegável. Se entende que entramos no reino espiritual pela fé,
pela fé de que existe o que os nossos olhos não veem, nem o que os nossos ouvidos podem ouvir no reino espiritual. Mas acreditamos no reino espiritual pelas Sagradas Escrituras e por aquilo que o Espírito Santo nos dá o entendimento de conhecermos, sabermos e entendermos da maneira correta de se interpretar as Escrituras Sagradas. O perigo está justamente nisso. É que são homens indoutos, inconstantes, que torcem a palavra de Deus, que tentam denigrir a palavra de Deus, que tentam trazer para o carnal a palavra de Deus, quanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, para nos direcionar ao reino espiritual. Esse reino espiritual exige de cada convertido ou de quem está para se converter uma mudança de vida radical, trazida na unção e poder e virtude do Espírito Santo, que convence o ser humano, o homem e a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Abra as vossas Bíblias no livro de Filipenses. Glória ao Eterno. Livro de Filipenses. Glória a Deus. Glória ao Eterno. Glória ao Santíssimo Salvador. Vamos entender um pouco o que as Escrituras nos revela através do livro de Filipenses. Capítulo 2 e o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma do Criador, não teve por usurpação ser igual ao Criador. Que sendo em forma do Criador, não teve por usurpação ser igual ao Criador. Olhe que é mencionado pela sabedoria do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E ele escreve, o apóstolo Paulo, a congregação que estava em Filipos. A congregação que estava em Filipos, trazendo o despertamento dos filipenses ao sagrado sacrifício do Senhor. E lembrando para eles a postura, a compostura da humildade de um grande rei que havia deixado a sua verdadeira essência e excelência, havia deixado o seu potentado, havia deixado o seu cetro, havia deixado o seu principado para estar entre os homens. Sim. E Paulo menciona, de sorte que haja em vós
em vós quem? Quem é esse vós que o apóstolo Paulo está se dirigindo? Precisamos entender primeiro que cada passagem bíblica está direcionada a uma classe de pessoas. Parte bíblica está direcionada aos ímpios, parte bíblica está direcionada aos rebeldes, aos transgressores, outra parte está direcionada aos mundanos, outra parte está direcionada aos convertidos, outra parte está direcionada aos desviados, outra parte está direcionada aos incrédulos, outra parte está direcionada aos crentes. Então, precisamos entender que cada capítulo e versículo da palavra do Senhor está direcionada a um público, a um povo, a uma nação, a uma tribo, a uma língua. E esse direcionamento vem para trazer luz, entendimento, para que as pessoas que não se converteram ao Salvador se convertam e se arrependam dos seus pecados, e os convertidos ao Salvador cresçam na graça e no conhecimento e no entendimento, para que jamais se desvie de tão grande salvação trazida por Deus, pelo Criador, pelo Eterno, na pessoa bendita, gloriosa e divina do seu Filho. E aqui especificamente está se falando ao povo que estava convertido ao cristianismo, ao Salvador, ao Redentor, e que viviam na fé e na graça do Espírito Santo. Paulo, sabendo que havia anticristos, que havia anti-messias, que havia os judeus ortodoxos e que não serviam mais a Deus, mas que burlavam as leis de Deus dentro dos seus próprios entendimentos e arruaçavam e traziam transtornos à igreja de Cristo, e não podiam ver os convertidos seguirem o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram, os judeus, os principais combatentes do Salvador. E o apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, tinha zelo da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, tinha amor pela obra do Senhor. Ele tinha respeito, ele tinha cautela, ele tinha entendimento, ele tinha a direção do Espírito Santo, e por isso ele podia ensinar, ele podia dirigir, ele podia interpretar, ele podia ter a ciência e a sabedoria divina e humana para saber e entender o que o seu Senhor, o seu Salvador queria dele, e usava ele para o que queria de cada pessoa, de cada igreja, de cada congregação a quem as cartas do apóstolo Paulo eram dirigidas. Na unção divina e na inspiração poderosa, gloriosa e majestosa do Espírito Santo. Quando ele fala esse vós, de sorte que haja em vós, está se falando para o povo que cria, para o povo que servia, para o povo que obedecia, para o povo que guardava os mandamentos de Deus e seguia os ensinamentos de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento é esse que houve em Cristo? O sentimento da obediência. O sentimento da santificação. O sentimento de não ser o velho homem,
de não viver para o mundo, para o mundanismo, para o ilusionismo, para não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. O sentimento que havia em Cristo era o sentimento de temor pelo seu Criador. Era o sentimento de respeito. Cristo guardava os mandamentos do Senhor. Cristo conhecia a palavra do Criador. Por isso ele mencionava, ele lecionava, ele ensinava, ele apregoava. E ele falava sobre o reino humano e o reino espiritual. Ele falava sobre os céus e sobre a terra com poder e grande glória. Sabe por quê? Porque ele tinha o conhecimento de que o temor ao Criador é o princípio da sabedoria. Ele guardava os mandamentos do Senhor, porque está escrito que aquele que ama ao Salvador guarda os seus mandamentos. Então o apóstolo Paulo tinha o discernimento do Espírito Santo. Ele queria que o povo de Filipe, que a congregação em Filipe, vivesse no mesmo sentimento, em outras palavras, em espírito e em verdade, que eles vivessem a sua vida física, mas em espírito, para não se contaminar ou ser influenciados pelo engano dos indoutos e inconstantes que torcem, que distorcem, que tiram a credibilidade e a veracidade da palavra de Deus por causa da sua vã maneira de viver. Multidão no caminho do Calvário contemplava uma cena comovente. Um homem ensanguentado e ferido carregava uma cruz sendo inocente. Foi por você também, foi por você também, porque rejeitar a luz, se por você também morreu Jesus. Hoje em dia podemos ver a olhos nus pecadores desviados que desprezam a Jesus, andam pecando, mesmo sabendo que por eles também Jesus não rejeitou.